Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje vamos mostrar brasileiros que conseguiram superar o alcoolismo. Você vai rever uma reportagem sobre protagonismo jovem e conhecer as reivindicações dos enfermeiros brasileiros. A partir de agora, a saúde está em foco. Os motivos para beber são muitos e os brasileiros estão entre os maiores consumidores de álcool do mundo. Mas quando beber se torna um vício, como parar? Eu comecei a beber com 9 anos, porque eu tenho família nordestina e família no subúrbio do Rio. Então todo mundo achava que isso era macho, viril, bonito. Então meu tio me dava um pouquinho de bebida, de cachaça, ou de cerveja no restinho de um copo e achava graça de me ver bêbado, rindo ou bebendo, sei lá, era bonito ver criança bêbada. Ou então melava o dedinho assim e dava para você. Isso é cultural. Meus outros primos começaram assim. As motivações e os danos causados pelo álcool podem depender de fatores que a ciência ainda não pode explicar com clareza. Herança genética, história de vida ou uma busca incessante pela satisfação e a felicidade são algumas das respostas possíveis. João perdeu as contas das vezes em que acordou do outro lado da cidade sem entender onde estava e como tinha chegado ali. O consumo excessivo do álcool, que um dia foi o ponto de encontro com os amigos, acabou se tornando um grande problema. Pô, eu estava com 25 anos. Eu tinha 15, 16 de carreira alcoólica. Tá entendendo? Então eu tinha me formado bebendo. Tinha me tornado um homem bebendo. Tinha feito tudo. Minhas amizades todas bebendo. Tudo. Tinha conhecido, viajado, conheci tudo bebendo. Entendeu? Tipo, conheci o mundo bebendo. Fiz amizade, namorei tudo bebendo. Conheci as pessoas por causa do boteco. Tá entendendo? Então você não consegue parar assim. Para se afastar da bebida, ele precisou assumir para si próprio que não tinha mais controle sobre o consumo do álcool. Deixou para trás grande parte de seus amigos e, principalmente, os programas que costumava fazer. Eu chegava assim, quinta-feira à noite, e aí? Que vazio é esse? Vou fazer o quê? Sabe? E como é que eu vou namorar? Como é que eu vou falar, conversar com alguém? Como é que eu vou encontrar um amigo? Como é que eu vou... Você não vai. Para esse paciente de um dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD do Rio de Janeiro, no começo a bebida era um conforto. Minha situação era de rua, então, quando eu estava sentindo frio, eu bebia um álcool para esquentar. Assim como ele, muitos moradores de rua bebiam e até consumiam outras drogas, mas a compulsão o tornava diferente. Eu sou impotente perante as drogas e o álcool, né? E admitir que eu perdi o autocontrole também, e sou compulsivo. E dizer para mim que eu posso mudar essa história porque eu sou o personagem dessa história. Então só quem pode mudar sou eu. Para a diretora do CAPS-AD, Marise Ramoa, há uma linha tênue entre o consumo social e a dependência química. Um limite que muitas vezes só se fará notar quando o vício já prejudica a rotina e a saúde do alcoólico. A linha é tênue no sentido de que vai depender muito da história de cada um, não tem como a gente considerar, né? Porque, assim, cada um vai começar um uso como é um uso cotidiano de todos nós, né? Seja da bebida, seja de qualquer outra substância. Que ainda se discute se é ou não hereditário, né? Então se há uma predisposição no indivíduo, se é biológico, do que se trata, né? A raiz do problema do alcoolismo, se ela é de cunho emocional, se ela é de cunho espiritual ou se é genético, né? Se é biológico. Então é uma questão que precisa ser muito discutida, ser tratada com bastante carinho, principalmente pelas autoridades. Para deixar o vício no passado, muitos dependentes químicos procuram os alcoólicos anônimos e os serviços oferecidos pelo SUS através do CAPS-AD. João frequentou algumas reuniões, mas para ele a decisão de mudar de vida foi determinante. Há mais de 7 anos sem beber, ele encontrou no esporte um novo vício. Eu resolvi correr, até porque tinha uma fúria dentro de mim, um problema, e essa questão da compulsividade, que era o que me levava a beber tanto, porque no fundo eu sou um compulsivo, né? Então,
Você não consegue dominar a compulsividade assim, né? Você precisa levar ela para uma outra atividade que seja positiva. Então eu comecei a correr. Jovens protagonistas de mudanças sociais. São empreendedores como o Arthur, que a gente foi conhecer no início de 2011. Vamos rever a matéria. Na zona oeste do Rio, um bom exemplo de como um jovem pode ser um protagonista de ações transformadoras. Toda quarta-feira, de 4 às 5 da tarde, Arthur entra no ar pela rádio comunitária local. O assunto é saúde e a linguagem é de jovem para jovem. É isso aí, galera. Boa tarde. Está entrando no ar o programa Papo Jovem. Você no seu radinho de pilha, no seu carro, ouvindo pela rádio. Liga pra gente, dá um alô, entra no site. Idealizador do programa, Arthur se interessou desde cedo pela comunicação e aproveitou a facilidade que tem ao interagir com outros adolescentes para compartilhar conhecimento. Segundo o jovem locutor, sua primeira decisão foi traduzir para uma linguagem acessível as informações que precisam chegar facilmente a qualquer jovem. Muitas vezes, quando se diz na escola, vai ter uma palestra de DST, que vai lá um profissional do posto de saúde ou alguém ligado diretamente a essa área, que vai dar muitos termos técnicos, muitas frases que às vezes os adolescentes não conhecem, vai falar nomes que os adolescentes não fazem a mínima ideia do que seja. Então, quando você é jovem, você tem o conhecimento, fica mais fácil de você mudar para palavras que eles já conheçam, que seja mais fácil eles entenderem. Aos 18 anos, Arthur já pode se considerar um veterano quando o assunto é participar e reivindicar mudanças. Ele começou como um multiplicador na escola onde estudava. Depois se tornou dinamizador da Rede de Adolescentes Promotores da Saúde, um projeto apoiado pelo Unicef através da plataforma dos centros urbanos. Com o apoio que faltava, ele passou a ir cada vez mais longe. Primeiro reivindicou ao prefeito uma escola melhor para a sua região. Não tem escola suficiente para atender a demanda de crianças daqui. Que tem algumas escolas que não estão precisando fazer rotatividade, tá alojando crianças em salas improvisadas. Então, quando eu falei isso com o prefeito, ele falou que não sabia. Ele virou para o secretário de Educação, isso você não me contou, né? Depois foi a Brasília saber o que havia de novo para os jovens na área de saúde. Na volta, além de experiência, trouxe mais conhecimento para dividir. E saúde não precisa ser necessariamente só a parte ligada ao corpo, de ir ao médico, fazer exame de prevenção. Isso é importante? Mas não é tudo. Você também tem que ver a questão do lazer, questão do esporte, cidadania, como é que a pessoa se sente no local onde ela mora, se ela gosta, se ela não gosta, o que ela gostaria que mudasse, o que ela gostaria que tivesse e não tem. Onde vai parar essa geração de jovens protagonistas? Se depender de exemplos como o de Arthur, eles não devem parar tão cedo, até porque ainda há um longo caminho a percorrer. Mudar a realidade local, eu penso sim. Agora, eu acho que, por enquanto, mudar o mundo ainda está muito distante. A categoria de enfermagem abrange 3 classes de trabalhadores: o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. A regulamentação da carga horária é uma antiga luta desses profissionais. Mais doído na minha profissão é a carga horária. Carga horária, com certeza. E assim, para você ter um padrão de vida assim razoável, você tem que ter mais de um emprego. Então, na verdade, você acaba vindo de um para o outro, do outro para um. Rapidinho você passa em casa, você não tem sua casa para